É possível pedir fazer a entrevista separadamente do meu cônjuge. Interessante. Então, isso é fato também. Existe a possibilidade do oficial, na hora da entrevista... Então, tem que se comportar como sempre. Você não tem que atuar como uma pessoa... Apaixonada, como um filme. E o oficial quer ver o relacionamento de vocês como realmente é. Bem-vindos de volta ao Vozes Imigrante. Eu sou a Thamis Gertner. Eu sou Maurício Torres. E voltamos essa semana com mais um episódio. E esse tema é o queridinho de muita gente. É sobre amor de novo. Nós vamos conversar sobre a entrevista do Green Card por casamento. Exatamente. O que acontece? Sim, um passo crucial no processo de ajuste de status dentro dos Estados Unidos por casamento. E é super importante porque se você não está preparado para o processo, então é possível que tenha mais uma entrevista ou que não seja aprovado. Mas uma pergunta rapidinha, Thamis. Vamos lá. Agora, os processos de casamento não têm muita entrevista, mas a gente falou que talvez vai mudar. Isso. No nosso último episódio, uma das... previsões que nós estamos vendo é que vão voltar as entrevistas e realmente a gente tem sentido bastante isso. E agora está voltando, eu acho que há 2-3 anos atrás, quase todo mundo são entrevistados, então se preparem que esse episódio aqui é importante. Isso. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, vamos passar com a sessão de fato fake. Fato fake. A gente fez alguns episódios atrás. Mas a primeira, então, Thamis, se eu esquecer algum documento na entrevista do casamento, meu caso será negado imediatamente. Fake. Os documentos são importantes. Eles são extremamente importantes, mas você já teve a oportunidade de mandar os documentos. Então, os documentos que você leva na entrevista são documentos atualizados ou então alguma coisa que faltou. Se você esqueceu, né, os seus documentos no dia... não é o fim da entrevista ou do seu caso. Simplesmente o oficial tem a opção agora de ou reagendar outra entrevista ou então mandar o que a gente chama do RFE, Request for Evidence, solicitando aquele documento que você esqueceu. Então, se, por exemplo, for um documento criminal, você não levou com você, ele vai emitir uma RFE para você então mandar pelo correio. Algumas vezes tem uma segunda entrevista, eu acho que é mais raro, mas normalmente após enviar essa resposta, eles então podem tomar uma decisão final. Isso. Então, fake. Perfeito. Ótimo. Segundo, vamos lá, Maurício. Na entrevista, o oficial ele vai fazer muitas perguntas pessoais do casal. Fato ou fake? Fato. O oficial quer saber se você tem um relacionamento de verdade, se é legítimo. Então vai perguntar sobre a rotina de vocês, se vocês trabalham ou não, o que vocês gostam de fazer como casal. Muitas coisas que você talvez vai pensar, não preciso responder isso porque é muito pessoal. Mas você precisa, porque o oficial quer saber sobre o seu relacionamento. Vamos falar mais sobre isso no episódio de hoje, mas você tem que responder todas as perguntas. Isso. Não dá para evitar uma pergunta. Ótimo. Então, fato. Fato. Okay. Seguinte, é possível pedir fazer a entrevista separadamente do meu cônjuge. Interessante. Então, isso é fato também. Existe a possibilidade do oficial, na hora da entrevista, se tiver algum questionamento sobre se vocês realmente são um casal legítimo, se moram juntos ou se é só um acordo, né, pelo Green Card, o oficial pode separar os dois e fazer as mesmas perguntas para os dois. A intenção do oficial realmente é identificar se há alguma, né, divergência nas respostas. E essas perguntas são muitas, não é assim 2 ou 3 perguntas. Normalmente elas tornam a ser tipo mais de 20 perguntas. Sim. E o oficial está lá escrevendo a resposta dos dois e vai comparar. Então, sim, isso é muito possível, especialmente se as respostas iniciais já dão algum questionamento ao oficial. Isso. Então, fato. Ótimo. Perfeito. E a última, gente.
É fato ou fake, não posso levar cartas de amigos ou familiares como evidência da legitimidade do casamento. Tá, isso é fake. Porque você pode levar as cartas dos amigos, familiares, simplesmente tem que estar assinadas para a pessoa. Muitas pessoas perguntam se você precisa um notário, como em português, notário? Uma assinatura reconhecida. Uma assinatura reconhecida. É melhor ter, porque o oficial não vai pensar que você escreveu a carta e também assinou por uma outra pessoa. Mas se você tem uma assinatura reconhecida, então não tem que se preocupar muito por isso. Mas as cartas são muito importantes. Mesmo se você já tem muitos documentos como prova do seu relacionamento, é bom ter também cartas de amigos e familiares para falar que eles conhecem vocês, conhecem a história do relacionamento e também se estiverem lá no casamento de vocês. Isso. Então, é bem importante também ter essas cartas e são boa prova de relacionamento. É uma prova importante. E isso se estende a qualquer pessoa, né? Então, se for, por exemplo, um membro da sua igreja, ou então um líder da sua igreja, ou de alguma organização, não necessariamente é um amigo, mas é um conhecido. Tudo vale em relação a cartas. Perfeito. Então, essas são as perguntas fato e fake dessa semana. São todas relacionadas ao tema principal, que é a entrevista, né? A famosa entrevista do casamento, que todo mundo vê nos filmes e que nem sempre é verdade. Eu fico sempre desapontado. Não é assim, gente. Então, hoje a gente quer realmente explicar o que acontece. Não é como the movie The Proposal. Não. Então, eu acho que é a proposta, alguma coisa assim, com a Sandra Bullock. Não é aquilo, gente. Você não vai correr atrás de você lá no Rio ou viajar para o Canadá atrás de vocês. Não existe. Mas, enfim, o tema principal é a entrevista. Antes de entrar em alguns detalhes, vale a pena só explicar, eu acho que duas coisas importantes, que é aonde que a entrevista é feita, né, em qual estado ou qual cidade, e também quem que você pode levar na entrevista com você. Então, primeiro, o local da entrevista é determinado pelo endereço físico do cônjuge imigrante. Então, normalmente vocês moram juntos, então os dois, né, não importa quem é o endereço, mas se vocês moram separados, por exemplo, ou o cônjuge americano está fora do país, vai ser determinado pelo endereço do cônjuge imigrante, ok? E segundo, quem que você pode levar na entrevista? Pode levar? Então, se você não fala inglês, você pode levar um tradutor, intérprete, para ajudar você com o idioma inglês. Mas é aí a pessoa que você pode levar. Se você tem um advogado que está te representando legalmente com o oficial e com o USCIS, como a imigração, você pode levar o advogado também. Ele ou ela tem o direito de entrar na entrevista também. Mas é simplesmente o casal, o advogado e o intérprete. Você não pode levar mais nada. Por favor, não levar seus filhos. Eu sei, gente. Eu sei que talvez vai ser difícil encontrar uma pessoa que vai cuidar dos seus filhos, mas não levar a entrevista. Você já teve experiência com... Muita experiência. Explica pro pessoal aí, o que acontece quando você leva uma criança. Infelizmente, os oficiais não gostam disso. E o ambiente já é tenso. Mas se você vai levar os filhos, vai ser tenso demais. E o oficial não vai gostar. Você já viu a criança não poder entrar? Não. Eles sempre deixam entrar, mas aí a entrevista fica difícil, porque você vai estar distraído. E não é a melhor experiência para você, para o oficial, para o advogado. E talvez não tenha o melhor outcome. Resultado. Então, por favor. não nos julguem, mas pensar um pouco em relação a filhos. Mesmo se são um pouco maior de idade, vale a pena não levar. Ótimo. Então, isso é a introdução em relação à entrevista. Agora, vamos entrar no tema. Perfeito. Então, o relacionamento de vocês, a melhor maneira do que o oficial da imigração vai poder saber se é realmente legítimo ou não é com as perguntas que vão fazer na entrevista e também com os documentos que você vai trazer à entrevista. Então, eles querem perguntar primeiro sobre a vida de vocês, sobre a rotina, como já falamos, e também quer ver documentos que vão provar que vocês realmente
compartilham muitas coisas, documentos financeiros, se vocês têm pagamentos para fazer, se vocês têm seguros. Então, muitas coisas que o oficial tem que fazer durante a entrevista para provar que vocês realmente se conhecem, têm um relacionamento legítimo e moram juntos. Então, muita coisa que o oficial vai fazer. Então, vamos dividir o episódio em duas partes. Vamos falar primeiro sobre as perguntas que o oficial pode fazer e depois vamos falar sobre os documentos que você também pode trazer. Muito bem, gostei do formato. Não estava no plano. Agora, em relação às entrevistas em si, né, é importante lembrar que se o oficial sentir alguma contradição, alguma divergência nas respostas, ou até mesmo, né, na conduta, né, do casal durante a entrevista, eles podem perguntar mais detalhes. Separar os dois, como a gente já mencionou. E quando a pessoa é separada, eles vão fazer a mesma pergunta para os dois e eles vão querer comparar para ver se tem alguma divergência. Obviamente, algumas diferenças pequenas são normais. Isso é... né, nem sempre todo mundo sabe tudo da sua vida. Mas são as coisas maiores, né? Então, a gente vai explicar aqui um pouco sobre quais perguntas são as mais importantes para vocês lembrarem, para estudar juntos. E também lembrar que o oficial também tem os seus formulários. Então, ele ou ela vão estar perguntando algumas coisas do formulário em si, por exemplo, qual o nome da mãe, né, da sua esposa, ou qual a data de nascimento da sua esposa. Se não souber, por favor, estudem. Até mesmo, é engraçado que os casais nem sabem, às vezes, o dia em que eles casaram. Então, datas, coisas assim são importantes. Mas, sim, existe a entrevista separada. A nossa intenção é realmente preparar vocês para que não passe por uma entrevista separada. É muito intenso, é complicado. Mas, vamos lá com algumas perguntas, talvez, que o oficial pode fazer durante, talvez, uma entrevista separada ou mesmo junto. Mesmo junto, sim. Então, a primeira pergunta que talvez vai soar estranho é quem cozinha com mais frequência? Quem está na cozinha com mais frequência? Tamis. Assim, passeando pela cozinha ou cozinhando? Isso é super normal. Eu acho que muitas entrevistas eles perguntam. Ou então eles perguntam assim, qual foi o último prato que você cozinhou, né, em casa? E isso... Se os casais... Ela falou que foi macarrão e ele falou que foi feijão e arroz, aí já era. Então, coisas pequenas assim, mas é engraçado. Assim. Também perguntam o que vocês fizeram no sábado passado. Eu não lembro ontem. Você lembra ontem? Eu lembro mais ou menos. Não, tô brincando. Mas sábado passado ou numa data específica, eles conseguem perguntar também. Também perguntam muito sobre o aniversário de vocês. Então, o que vocês fizeram para o aniversário de seu cônjuge ou de você. Vocês, quando foi a última viagem? Haja memória. Se você me pergunta... Eu tava lendo isso aqui hoje e falei, gente, se fosse eu acho que eu teria que estudar um pouco. Só porque, assim, você tem uma rotina, você não são coisas diárias que você vai lembrando ou tem que lembrar. Então, assim, tem que estudar um pouco. Uma outra pergunta que eu acho que não muitos sabem, mas é super importante saber, é o tamanho da sua casa, ou então, quantos quartos tem a sua casa, ou quantos banheiros, ou quantos andares. E teve situações... Muitas situações. Uma situação que eu lembro, duas situações. A primeira, os andares. Aqui no Utah, muitas casas têm o basement. É um porão. Então, é difícil porque se você vai pensar, talvez eu só tenho um andar. Mas tem o basement. Então, eu vou responder dois andares ou um. E muitas vezes os oficiais entendem, mas se o oficial não quer ser boa pessoa nessa entrevista, vai falar, não, mas você fala só um. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Mas na segunda situação, eu tive um oficial que falou, bom, aqui tem papel, uma caneta, desenhe o floor plan. O desenho da casa. O desenho da casa. E, gente, você sabe que uma pessoa no casal vai desenhar uma coisa e a outra pessoa vai desenhar uma outra. Uma pessoa do casal desenhou,
Todo no toda papel. folha, sim. Toda folha, Uma coisa sim. bem bonita. Bonita, grande, todos os quartos. E a outra pessoa do casal, o homem, desenhou um quadrinho e nem sabia o oficial. E ele perguntava, e esse é um quarto? E esse é a cozinha? Então, é muito, muito diferente. Então, não tem que se preparar desenhando, mas talvez, se você não sabe como o seu cônjuge vai desenhar sua casa, talvez antes da entrevista. É boa coisa para fazer. Então isso são coisas um pouco diferentes, né, que você vê no filme. E é importante lembrar que tudo é possível. Agora, vamos supor, você responde as primeiras 3, 4 perguntas, estão tudo certinho. É muito improvável que você vai chegar nesse nível de detalhe. Mas, caso chegue, né? Aqui tem, então, algumas dicas. Agora, uma outra pergunta que eu acho interessante, que o Maurício hoje falou que é extremamente comum, é qual foi o último presente que você deu para o seu cônjuge? Isso acontece quase em todos? Não todas, mas muitas entrevistas. Nas separadas, então. Nas separadas, sim. Todas as entrevistas separadas. Todas as entrevistas. Então, lembre, por favor, o presente que você deu para o seu cônjuge. Mas é isso. Tem algumas perguntas que são muito mais comuns, então, na entrevista separada e outras que são mais comuns na conjunta. Na conjunta, tendem a ser bem detalhadas, mas também não são ao nível de querer identificar uma divergência, né? Lembrando que a intenção do oficial na hora ali é ver que vocês são um casal legítimo, que tem uma vida conjunta, não casaram somente pelos papéis. Então as perguntas vão seguir essa linha de raciocínio para poder entender bem o relacionamento. Mas isso são somente, né, alguns exemplos. Mais alguma outra pergunta? Não, eu acho que o normal, geralmente o oficial vai perguntar como se conheceram e quem foi que fez a pedido de proposta, casamento. Pedido de casamento, quem estive lá no casamento. Quem esteve lá no casamento. E também, se vocês têm atividades que gostam de fazer juntos como casal. Mas essas são as perguntas gerais. Agora uma pergunta para você. Linha de tempo. Então, vamos supor que casar aqui em Utah, gente, é muito comum você casar jovem e casar muito rápido, em meses. Isso é um problema para um oficial? Ou como é que eles consideram, assim, um namoro rápido, casamento bem jovem? Como é que isso dá aqui? Boa pergunta. Então, eu acho que a cultura do estado ajuda com as entrevistas, especialmente se tem muitas pessoas que vão se casar depois de 6, 7 meses de se conhecerem. Mas é melhor sempre ter mais do que, eu acho, 6 meses, 1 ano de se conhecer, porque não é impossível que você vá ser aprovado, mas o oficial vai perguntar mais coisas e vai ter mais dúvidas do seu relacionamento. Lembrando que um casal que tem, por exemplo, 2 meses de namoro e já estão casados, eles vão ter menos documentos conjuntos, uma vida, né, não tão longa junta. Então, não é impossível, mas seria mais difícil, né, essa prova do casamento ou da vida conjunta. É possível? É. Só tem que se preparar bem em relação à documentação e informações. Ótimo. Eu acho que, então, essas são as perguntas assim, mais chaves. No nosso escritório, nós preparamos os nossos clientes muito bem. Nós damos uma lista de tudo que é possível em relação para eles poderem estudar juntos. Mas, pelo menos aqui, você tem uma ideia do básico, né, das perguntas que eles podem fazer. Perfeito. Então, vamos lá com os documentos que você tem que trazer também na entrevista. E eu acho que temos muitas categorias de documentos, mas a primeira coisa que falamos sempre com os clientes é se o documento tem os nomes de vocês dois. Então, isso é o que a gente precisa. Porque se é somente um documento com o nome de uma das pessoas, o oficial vai perguntar por que eu preciso disso. Ou desconsiderar, né? Então, documentos com os nomes das 2 pessoas. Perfeito. Então, como o Maurício mencionou, existem várias categorias em que você pode dar os documentos. Nós vamos passar por categoria, dar alguns exemplos e como é que funciona em relação à documentação. Primeiro, documentos financeiros conjuntos. Muita gente tem muitas perguntas em relação a esses documentos. Então, alguns exemplos de documentos conjuntos financeiros seriam, por exemplo, extrato bancário com o nome dos dois, ou
conta de investimento ou de poupança com o nome dos dois, se vocês tiverem cartão de crédito conjunto. E uma outra coisa que eu pessoalmente também acho muito importante são os impostos de renda do casal, mostrando que vocês têm, né, os dois estão listados e que vocês estão dando entrada ou casados ou então married but separately, que aqui permite. Mas esses são alguns exemplos. O que mais existe no mundo financeiro que vale a pena? Também temos os seguros. Então temos seguro de saúde, seguro de carro, seguro de vida. Todos os seguros que você pode ter como beneficiário, que vai ser o seu cônjuge, todos esses documentos são muito importantes também, como documentos financeiros. E até o testamento. Esse também vai ser um bom documento para mostrar que você tem um relacionamento legítimo e que não é simplesmente por papéis, por imigração. E muita gente também pergunta sobre quanto tempo que nós precisamos ter provas, né, desses documentos conjuntos. Então, por exemplo, um extrato bancário, mas a conta conjunta só existe faz 1 mês ou 2 meses. Isso ainda vale ou não? Boa pergunta. Então, eu sempre pergunto se o documento, se a conta, por exemplo, conjunta, foi aberta no último mês antes da entrevista, é melhor não trazer. Porque o oficial vai pensar, você simplesmente abriu a conta para a entrevista. Mas se você já tem a conta desde o começo do processo, pode trazer 3 meses dos statements. Extratos. Então, é muito melhor se tem mais documentos com mais vida e não simplesmente 1 mês, 2 meses antes da entrevista. E também 2 pontos adicionais em relação a extratos bancários. Movimento na conta. Não adianta você abrir uma conta e simplesmente deixar ela parada. O oficial vai querer ver que vocês realmente usam a conta de uma forma conjunta, que talvez estão pagando despesas daquela conta ou estão então guardando dinheiro dentro daquela conta. Então, não adianta só abrir a conta e ter um extrato com o nome dos dois. Também o extrato vai mostrar que vocês têm uma vida conjunta. Uma última coisa que eu acho que nesse ponto de documentos financeiros é importante lembrar. Hoje, mais e mais, não é tão comum um casal ter uma conta conjunta, né? Hoje, para mim, assim, metade das famílias não tem uma conta conjunta. Isso é normal, não é obrigatório você ter uma conta conjunta. Mas como é que, então, esse casal que não tem uma conta conjunta poderia, então, provar alguma vida financeira conjunta? Eu acho que talvez os pagamentos que vocês vão fazer, se você tem mais documentos do que os documentos financeiros. Então, por exemplo, se vocês têm contas compartilhadas para fazer o contrato de aluguel, se vocês estão vivendo... Bom, vocês têm que morar juntos no mesmo apartamento ou casa. Se vocês não moram juntos tem algumas exceções, mas é bem importante sempre, porque os oficiais da imigração vão pensar que se vocês moram juntos, tem também os recibos, contas de água, luz, muitas coisas que vão mostrar que vocês vão compartilhar os gastos do casal. Ótimo. Isso, né, a gente já entrou então no na segunda categoria, que são documentos de imóveis ou então contrato de aluguel, coisas assim. Algumas outras coisas em relação a documentos de imóveis seria realmente o contrato de aluguel ou então a escritura de uma casa que vocês compraram. Se você já tinha casa antes de casar, não é obrigatório você pôr o nome do cônjuge na escritura agora, mas, se puder, vale a pena talvez pôr. E o contrato de aluguel sempre tem o nome dos dois. Isso é super importante. Se assim o contrato já existia, ou então a casa já existia antes do casamento, tudo bem, a gente tem como explicar isso. Mas se vocês acabaram de alugar um apartamento junto, mas só tem o nome de um, isso é um questionamento, eu acho que vale a pena o oficial fazer do casal. Isso. Agora, os oficiais vão visitar a casa de vocês? Interessante essa pergunta. Vão ou podem, né? É a distinção, eu acho que podem. Eles têm autoridade total de, antes da entrevista ou depois da entrevista, até depois do green card, ir na casa do casal, né, o último endereço indicado, e verificar se eles estão morando juntos. Essa é a intenção. E não só morando juntos, mas se tem realmente alguma evidência de
uma vida junta. Então, nós já tivemos, né, em alguns casos mais raros, o oficial ir na casa. Normalmente é bem cedinho, antes do pessoal ir para o trabalho, então é bem tarde, quando deveriam estar em casa. E eles têm essa autoridade. Agora, nos últimos 2 anos tem sido mais incomum, né? Simplesmente pelo fato de aprovarem 100 entrevistas. Agora que eles estão voltando a entrevistar bastante, o Trump também tem uma proposta de aumentar a autoridade ou então o investimento, né, nos oficiais para fazer essas visitas nas casas. Não é certo que todo mundo vai receber uma visita, mas tem que se preparar bem caso isso aconteça. E a gente pode, então, guiar vocês nesse ponto. Sim, e uma dica nesse ponto é: se você já enviou muitas documentações ao início, ao começo do processo, não é provável que você vai receber uma visita. Mas se você simplesmente enviou os formulários da imigração e as certidões de nascimento e casamento, é provável que a imigração vai querer saber mais sobre o seu relacionamento e se vocês realmente têm um casamento legítimo. Então, muitas documentações no começo do processo e também no momento da entrevista. Exatamente. Então, mais uma outra categoria, eu acho que essa é a mais divertida, que são fotos ou então documentação de viagens, de eventos, ou então no dia a dia, né, do casal. E aqui a gente já falou sobre esse tema, que seria mandar fotos do casal e também mandar recibos, ou então se tiver alguma reserva de hotel ou de viagens que vocês fizeram juntas. Agora, quantas a gente já conversou? Na hora da entrevista, leva mais fotos ou o que você aconselha? Você pode. Eu acho que 20 fotos mais não tem problema de trazer. Não precisa o álbum de fotos. Mas também tem que pensar que o oficial quer saber se mais pessoas, além de vocês, conhecem que vocês estão casados. Então, as fotos, por favor, com mais pessoas, com amigos, com familiares. Se viajaram juntos, mas não tinham mais amigos, então talvez só trazer uma foto dessa viagem. E mais fotos do que você talvez tinha no Natal, que já passou, ou no ano Novo. Então, muita coisa que você vai fazer com uma família, tente sempre de tirar muitas fotos. Os boletos, né, também. Dos aviões, coisas assim que tem o nome dos dois, e-mails de confirmações, reservas, tudo isso também vale muito. Mesmo se não tiver foto, existem alguns documentos que você pode mandar. Mais alguma coisa em relação a essa categoria? Acho que não. Ótimo. E a seguinte categoria, a gente já falou também, cartas de amigos e familiares. Também, mas como a Thamis falou, não precisa ser simplesmente amigos ou familiares. Também uma pessoa da igreja, uma pessoa do seu trabalho, pessoas que conhecem você e que vão falar sobre o seu relacionamento. A migração tem muitas cartas que vão precisar para diferentes casos. Então, às vezes, queremos cartas que vão falar sobre você, que você é uma boa pessoa. Neste caso, não precisamos disso. Precisamos de uma carta de uma pessoa que vai falar sobre o relacionamento. E um outro documento, assim, não é necessariamente uma carta, mas a gente também diz que é muito bom mandar, são certidões de nascimentos de filhos que vocês tiveram em conjunto. Isso ajuda muito o oficial a entender, olha, agora você tem um laço permanente, né? Então, é legítimo, vocês querem ficar juntos e ter, né, uma criança. Então, se você tiver um filho antes ou depois de mandar ou da entrada, leve com você a certidão de nascimento. Não leve o bebê como prova, mas leve a certidão de nascimento da criança. Mas tem gente que quer levar o bebê. Não aconselhamos. Então, isso eu acho que pode entrar na categoria de cartas, né? Agora, a carta em si, o texto na carta, realmente não é um texto padrão. Pode ser a história de como aquela pessoa conhece vocês como casal ou família. Se vocês têm, né, saído juntos ou então participaram de um evento junto, só para o oficial entender qual o contexto de que eles conhecem vocês, para poder então dizer que eles realmente concordam que vocês são um casal legítimo. E mais uma categoria que temos, as provas de
que vocês compartilhem as responsabilidades na casa e também financeiras. Ok. E isso não é só assim dentro da casa, mas realmente documentação de que vocês então dividem despesas, ou então se tem, por exemplo, um animal de estimação que tem uma conta no veterinário, qual o nome do animal, quem estão os dois. Também qualquer tipo de documento financeiro de bens. Então, carro, casa, se estão financiando o carro ou a casa, alguma documentação do nome dos dois nesse documento, se existir, obviamente. Que mais? Eu acho que com os animais de estimação, muitas pessoas assim não têm filhos. Quando os oficiais perguntam no momento da entrevista, e vocês, quantos filhos têm? 2. E o oficial vai perguntar, mas não estão no formulário. Não, são 2 cachorros. São 2 fofinhos. Um gato e um cachorro. Mas gente, eu não tenho filho, mas os meus cachorros são os meus filhos. Mas os oficiais entendem. E eles falam, sim, os filhos animais. Eu já vi as fotos aqui de todos. Mas é bom falar também sobre os animais de estimação. Então, não tenha vergonha de falar sobre os animais. Não tem vergonha. Eu acho que nenhum pai de cachorro ou de qualquer animal tem vergonha de falar sobre isso. Mas é bom, porque eles vão saber que vocês também, como casal, querem compartilhar também essa mesma coisa. Uma última coisa nesse ponto aqui seria o plano de saúde. Hoje o plano de saúde é um tema super assim... tem muita preocupação em volta dele com o Trump entrando, mas por enquanto, se vocês tiverem como ter um plano de saúde conjunto, façam. Mesmo que seja um plano básico, só quer dizer que é mais uma despesa, mais uma conta que vocês têm em conjunto e que vocês podem, por exemplo, acessar as informações médicas um do outro. Então, se puder, faz. Tem muita pessoa que não pode, porque não tem Social Security ou ITIN, o que for, mas se tiver a possibilidade, faça. Perfeito. E nesse ponto do ITIN ou Social Security, se você não tem um seguro, um número do seguro social, ou ITIN, eu sei que muitos desses documentos vão precisar que o cônjuge imigrante tenha um número. Se você não tem que se preocupar. Não significa que você não pode dar entrada ao processo. O importante é que, depois de você dar entrada e ter a permissão de trabalho, você vai ter o direito de agora sim ter o número de seguro social. Então, depois de ter o cartão, você vai então e pode abrir a conta e pode pôr o nome do cônjuge em todos os documentos que puder. Exatamente, essa é uma boa. Muita gente esquece, precisa de ITIN ou Social para entrar em algumas contas, especialmente no banco, plano de saúde, coisas assim. Perfeito. Mais alguma coisa nesse último de despesas divididas ou gastos? Acho que não, acho que é isso. Ótimo. Então vamos passar para o final, que são as nossas dicas para a entrevista, para que vocês possam ter sucesso, possam se sentir mais tranquilos e também mais preparados para a entrevista. Então, nós vamos passar aqui algumas dicas nossas, como advogados e também pessoais, para que vocês possam, então, ir anotando aí e praticar um pouco. Então, a primeira seria: estude o seu relacionamento. Como a gente já falou, são perguntas detalhistas, são perguntas que talvez não são tão comuns nas suas conversas diárias. Dá uma estudada, senta com seu cônjuge, vão conversando sobre datas e contas, endereços, coisas desse tipo, que o oficial com certeza vai querer saber, mas também eventos que vocês fazem, aniversários, presentes, como é que vocês dividem as coisas em casa. Não é uma conversa comum, entre um casal todo dia sentar, e aí? Quem leva o lixo lá para fora? O que é que vai lavar a louça? Mas é importante, eu acho que você conversando pelo menos uma vez, vocês sabem, estão na mesma página, e não precisa se sentir tão assim preocupados. Então isso seria basicamente a nossa primeira dica. Estude o relacionamento e também os formulários que vocês mandaram para a imigração. Você deve ter cópia de todos os formulários que vai explicar as datas e endereços, empregos, coisas assim. Então também é importante ter esses documentos em mãos, não na entrevista, mas só antes para poder estudar. Isso, ótima dica. Também relacionada com os documentos, que tem que organizar todas as documentações que você tem sobre o relacionamento, mas também sobre vocês. Então, os passaportes, as certidões, e tem que se lembrar e talvez perguntar ao seu advogado se você tem quais documentos originais eu preciso levar para uma entrevista. Então, essa é uma coisa, os documentos
que são de vocês como de identidade, né? E também os documentos do seu relacionamento. É bom sempre ter uma pasta bem organizada com os documentos que você vai levar à entrevista. E acho que uma dica também é trazer os originais e uma cópia. Porque às vezes você vai trazer, por exemplo, os impostos de renda, você vai trazer os documentos originais, mas o oficial vai perguntar, você vai querer os documentos? Eu posso ficar com os documentos ou não? Então, cópias e originais. Eu sei que muitos documentos, por exemplo, os extratos de banco, vão ser um PDF que você vai imprimir. Então, não precisa uma original porque você já tem, mas cópias para que o oficial pode ficar com elas. E nesse ponto de organização, né, muitas vezes eu já estive em algumas entrevistas onde a pessoa tem uma pasta, mas está tudo jogado ali dentro. Então, o oficial fala assim, e o imposto de renda? Aí começa a tirar um monte de documento para procurar. E isso não necessariamente é uma coisa tão ruim, mas o oficial vai se sentir, não tão organizados, ou então não estão preparados para a entrevista. Então, eu acho que você organizar de uma forma que faça sentido para você, mas que você também saiba, na hora que pedir alguma coisa, você sabe onde tirar aquele documento. Então, isso também é uma dica importante. Perfeito. Terceira dica. Isso aqui é importante. Todo mundo já deveria saber, então isso aqui não é uma surpresa, mas fale a verdade. Tá? Fale a verdade sobre as respostas, as datas. Não tente, né, dar mais detalhe que não existe, ou então explicar uma coisa que não necessariamente aconteceu daquela forma. Por quê? Se o seu cônjuge falar uma coisa diferente do que você falou, aí já começa, né, um questionamento um pouco mais detalhado para poder entender se realmente tem um relacionamento legítimo. Então, sempre fale a verdade e não tente, né, dá muito detalhe que não aconteceu. Às vezes a gente pensa, eu preciso dar uma explicação assim, grande, detalhe. Não necessariamente. Eles querem saber exatamente os fatos. Né? E nessa dica aqui também tem duas coisas adicionais que a gente tinha comentado. O próximo na entrevista, como é que o casal tem que se comportar? Então, tem que se comportar como sempre. Você não tem que atuar como uma pessoa apaixonada, como um filme. E o oficial quer ver o relacionamento de vocês como realmente é. Então, se vocês vão fazer algumas brincadeiras no momento da conversa, você pode fazer, não tem problema. Mas também tem que conhecer o seu limite. Porque se você simplesmente brincadeira atrás outra, o oficial não vai ficar também muito grato de você. Então, o que for natural para o casal, continue com esse comportamento na entrevista. Não adianta nada atuar ou então fingir uma coisa que não é natural para vocês. Então, como é que vocês são no dia a dia? É a mesma coisa na entrevista. Boa dica. Perfeito. A segunda coisa nesse ponto aqui, nessa dica, seria não fale pelo outro. Ou não corta o outro quando eles estiverem respondendo. Muitas vezes o oficial fala assim, não, eu perguntei para esse aqui. Porque eles querem saber que os dois sabem as mesmas informações, que os dois estão, né, investidos no processo. Então, por mais que você saiba a resposta e você vê que o seu cônjuge está se atrapalhando ali um pouco, deixa responder, não corta a pessoa. A não ser que você fale assim, oficial, posso responder? Tudo bem, se eles derem essa permissão, pode. Mas é difícil, né? Porque num casal, vocês sempre estão falando pela metade, eu termino a sua frase, você termina a minha, mas na entrevista realmente tem que deixar um falar pela própria pessoa. Isso, ótima dica. E relacionada com uma última, mantenha a calma. Você não tem que responder tudo super rápido. Se o oficial perguntou e você precisa 1-2 segundos para pensar e responder, não tem problema. Você tem que ficar calmo, responder com clareza e, como a Thamis falou, não tem que cortar o que a outra pessoa está falando, mas se você já sente que talvez o oficial não está perguntando diretamente para você, mas se você sente que o seu cônjuge está respondendo muito a todas essas perguntas, é bom também dizer, eu vou responder isso. Ou, se você está respondendo tudo, então ficar calado por uns segundos para que o seu cônjuge também tenha oportunidade de falar.
porque o importante é que vocês dois estão lá na entrevista, não é simplesmente o imigrante ou o cidadão residente, e vocês dois na entrevista. Eu gosto desse ponto, porque às vezes essa é a forma do oficial testar um pouco, né, o casal, para ver quem é que vai responder se eu jogar em aberto nessa pergunta. Quem é que consistentemente está respondendo? Então, isso também é importante, talvez vocês praticarem algumas respostas, deixar um outro responder, só para sentir um pouco como é que funciona. Então, fiquem calmos, não precisa se alterar, não precisa se preocupar, e isso, né, a preparação é o que ajuda a você se sentir um pouco mais calmo durante a entrevista, saber o que vai acontecer. Sim. Mais uma coisa que eu acabo de lembrar. Se você tem um intérprete e você talvez fala ou entende um pouquinho do inglês, por favor, mantenha calma e espere até que o intérprete termine de falar em seu idioma, em sua língua. Por quê? Porque se você começa a responder tudo no momento que o oficial perguntou em inglês, ele vai dizer, você não precisa de intérprete. Então vamos fazer tudo sem intérprete e é mais difícil. Então também mantenha calma com o seu intérprete. Tem que esperar a que a pessoa termine de falar. Isso acontece muito com as perguntas básicas, né? What is your birthday? Aí você já sabe, né, o que ele está perguntando. Deixa o intérprete falar e aí você responde no seu idioma para o intérprete e ele então relata em inglês. Então é um pouco mais demorado, mas eu acho que vale a pena quando eu chegar nessas perguntas muito detalhadas ter um intérprete para você se sentir melhor. Perfeito. Então essas são as nossas dicas para vocês poderem então se preparar para a entrevista, sentir um pouco mais confortáveis e também saber o que vocês precisam estudar e se preparar hoje. Se vocês já estão casados ou estão planejando em casar, eu acho que isso daqui é, como o Maurício falou no início, é crucial. É o ponto às vezes mais importante do processo em si. Então, as normas, quais são os grandes riscos, né? Ou então, o que pode acontecer. Espero que, pelo menos agora, vocês tenham um pouco mais, um caminho um pouco mais certo. Sim, muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, compartilhar o vídeo se você conhece alguma pessoa que se está preparando para fazer a entrevista. E também, se vocês têm perguntas ou comentários, deixa aqui também com o vídeo para que a gente também saiba o que você precisa saber mais sobre as entrevistas. Temos o plano de fazer também um vídeo para você assistir e se preparar. Uma simulação. Uma simulação da entrevista. Então, fiquem prontos que vamos fazer isso. Obviamente, esse tema que nós falamos hoje veio de vocês. Vocês gostaram muito de um vídeo anterior e também da nossa série sobre ajuste. Então, a gente quer realmente explicar e falar sobre o que vocês querem saber. Então, por favor, deixem um comentário. E antes, então, de encerrar, deixamos com uma pergunta que será o próximo episódio, que é, tá bom, agora você tem o seu green card. Foi tudo ok na entrevista, estão aprovados. Mas o seu green card veio de 2 anos de validade. O que acontece ali para renovar aquele cartão? O que é o formulário I-751? Qual a importância desse formulário e como que você pode se preparar para essa fase, então, do seu processo? Isso, perfeito. Então, não perca se você já tem o green card de 2 anos ou se não sabe se vai ter o green card de 2 ou 10 anos, mas vamos ficar aqui para ajudar vocês. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Até a próxima.